Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, que nos entrega o Teu Evangelho, a notícia da chegada do Rei, do Deus, do Salvador, da alegria, do bom pastor, que veio para nos resgatar, que veio para nos salvar. A história de um Deus que se fez homem e habitou entre nós, cheio de grande glória, para salvar e buscar os que estavam perdidos. Fala conosco nesses dias de Natal e se revela para o nosso coração. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Quem é o pequeno Jesus? Meus irmãos, amigos, uma das coisas mais impressionantes da história de Jesus é que poucas pessoas realmente entenderam quem ele era. Os líderes religiosos conheciam as Escrituras, sabiam as promessas, sabiam onde o Messias deveria nascer e ainda assim não o reconheceram. Herodes ouviu falar de Jesus e sentiu medo. Jerusalém ouviu falar de Jesus e ficou perturbada. Apenas alguns estrangeiros, outros pastores, vindo de longe, sábios do Oriente, se ajoelharam e o adoraram. Como assim? Por quê? Porque Jesus não se encaixava nas categorias que eles haviam criado para a chegada do Messias. Eles esperavam um Messias forte, dominante. Veio Jesus frágil e humilde. Eles esperavam um libertador político. Veio um salvador dos pecados. Não veio confirmar as expectativas do império de Israel, veio confrontá-las. Talvez 2000 anos depois, o problema seja ainda o mesmo. Nós celebramos o Natal, falamos de Jesus, cantamos sobre ele, trocamos presentes, mudamos a decoração, colocamos cânticos natalinos por toda parte. Mas será que compreendemos verdadeiramente quem ele é? Ou será que criamos uma versão de Jesus que se ajusta melhor à nossa cultura, aos nossos desejos, aos nossos valores? Pois bem, logo no nascimento de Jesus, celebração do Natal, o Senhor já nos revela quem é Jesus. Quem de fato é esse pequeno Jesus? Em primeiro lugar, o pequeno Jesus é o cumprimento da história. E por isso que começa com uma genealogia. Esse livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, e termina dizendo que de sorte, verso 17, de sorte de todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, de Davi ao exílio da Babilônia, 14, desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14. E a ideia de 7 em 7 em 7 em 7, fala do plano, do tempo perfeito de Deus. E ele vai mostrando então que toda a história, vindo de Abraão, passando por Davi e depois pelo exílio, consequência dos pecados, ele vai encontrar o auge da história, o clímax da história da terra, na pessoa desse menino que está por nascer, Jesus, o filho de Abraão, o filho de Davi. É interessante perceber que a história de Israel, ela é marcada por muitos fracassos. O exílio, muitos reis
malignos, como Manassés, Roboão, mas eles não são omitidos, e esses fatos não são retirados da genealogia que leva a Jesus. Porque a genealogia mostra que em Cristo nada termina em fracasso, nada termina em exílio. Tudo se converte para Jesus, converge para Jesus. Mateus, ele está nos mostrando que a história de Israel é a história do mundo, ela não é uma alegoria. Ela vai mostrando que ainda entre acertos e erros, ainda entre vitórias e derrotas da humanidade, Deus não perdeu o controle do mundo, nem da história. Ela tem uma direção, ela tem um propósito, ela tem um ponto de chegada, e ela tem o clímax, e o clímax da história do mundo está na pessoa de Jesus. O mundo vê a história como um acaso. O Evangelho mostra que a história caminha numa direção. E talvez a sua história pareça que caminha no acaso, confusa, quebrada e às vezes até sem sentido. Mas estamos celebrando o Natal. O Natal que nos revela que Deus não perdeu o controle da história. E que Cristo, que trouxe o clímax para a salvação de toda a história da terra, pode nascer também na sua história e mudar completamente a sua caminhada. Jesus, revelado aqui, ele é o filho de Davi, e traz a ideia de que Jesus é um rei. A própria palavra Messias traz a ideia de rei no mundo judeu. A própria palavra Cristo é a tradução para o grego do hebraico Messias, que traz a ideia de rei. Jesus é o rei. Davi representa esse trono, reino, a promessa messiânica. E a genealogia nos mostra que Jesus, ele vem com essa legitimidade real. Ele não vem apenas consolar corações, trazer boas mensagens, ele veio para reinar. E Natal, ele não deve perguntar apenas se Jesus nasceu, mas o Natal deve perguntar na sua vida é se ele reina na sua história. Jesus é rei. Não tem como fazê-lo Salvador sem fazê-lo rei. Não tem como fazê-lo Salvador sem fazê-lo Senhor, porque Jesus é um rei. E a beleza do Natal é que ela é contracultural. Nós vivemos em um mundo que diz: seja livre, seja independente, seja dono de si. E o Natal, carregando o caminho do Evangelho, ele traz uma notícia totalmente diferente. Ele vai dizer que a verdadeira liberdade, a luz que traz libertação ao mundo, é quando nós nos rendemos a alguém, quando abrimos mão da nossa liberdade para entregarmos de corpo e alma a um rei, a um Senhor, e o nome dele é Jesus. Herodes tentou preservar o controle e perdeu tudo. Os magos, por outro lado, se ajoelharam, honraram e adoraram a Jesus e encontraram a vida. A pergunta não é simplesmente como ser feliz e encontrar liberdade. A verdade, a pergunta hoje é quem ocupa o reino do seu coração. Na genealogia ainda há uma questão interessante, e eu vou citar apenas 3 personagens. Há muitos personagens conflitantes para estar na genealogia de Jesus. Se alguém quisesse fazer uma genealogia que montada para honrar aquele que viria ser
Jesus, o Rei dos Reis, o Rei de Israel, omitiria certamente algumas pessoas. Mas o Evangelho não faz assim. Entre essas pessoas que estão aqui, eu cito 3: Raabe, Ruth e Batseba. Mateus inclui na genealogia pessoas improváveis. Acrescento Tamar, a filha de Davi. Tamar, Raabe, Ruth e Batseba, a mulher de Urias. São histórias de mulheres marcadas por injustiça. Tamar foi abusada pelo irmão. Raabe, uma prostituta. Ruth, uma estrangeira que resolve fazer parte da história de Israel em fidelidade à sua sogra, Noemi. E Salomão, que nasce de Betseba, filho de a mulher de Urias, que Davi matou e adulterou com a sua mulher. Ele adultera, na verdade, com a sua mulher, com Betseba, de quem nasce Salomão, e depois mata Urias, o rei Davi. E essas mulheres, marcadas por injustiça, pecado, vergonha, exclusão, são essas mulheres que não são omitidas da genealogia de Jesus. Isso não é um erro do texto, é teologia da graça. Já vai mostrando quem é o Jesus que está por nascer. Antes mesmo de já ser, Jesus é apresentado como aquele que, por sua graça, entra em histórias quebradas, que veio redimir a história a partir daquilo que o mundo destruiu e descartou. A nossa cultura, ela valoriza performance, reputação, sucesso, mas o Evangelho começa com graça aos quebrados, honra aos fracassados. Se Deus inclui essas histórias na linhagem do Messias, então ninguém pode não ser alcançado por sua graça. Não interessa quem sou eu ou você, qual é o seu passado, se colocar a sua fé em Jesus. Ele veio para Raabes, ele veio para Tamares, ele veio para Rutes, ele veio para as mulheres de Urias. Ele veio para pecadores, como eu e você. Mas se por um lado, Jesus é o cumprimento da história, em primeiro lugar, em segundo lugar, o pequeno Jesus é o Salvador, o Emanuel. E assim é que ele se revela no segundo ato dessa história, a partir do verso 18, quando ele diz: ora, o nascimento de Jesus foi assim. E ele vai relatando essa experiência. Quando temos o clímax do Natal em Mateus. Maria está grávida, José confuso com aquilo tudo, ele não tinha ainda tocado na sua esposa. Tudo parece um grande escândalo até que o anjo aparece e Deus fala. Nas falas do anjo, ele explica quem ele é. E ele diz: o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele revela quem é o Jesus do Natal. É uma frase curta, mas profundamente densa. Ele não veio para trazer uma salvação política, uma salvação da alma. Ele veio para algo mais profundo e que vai mudar todas as coisas. Ele vem trazer uma salvação espiritual. E uma salvação espiritual vai muito além do que ir para o céu depois da morte. Não é apenas encontrar paz interior. Não é melhorar a minha moral ou corrigir a minha forma de viver. É muito mais do que isso. Porque na Bíblia, o pecado não é simplesmente fazer coisas erradas. Pecado é viver desconectado de Deus, em rebelião contra Deus. Quando nós falamos: o Senhor não é o rei sobre a minha vida, eu sou o rei sobre a minha vida. Esse ato de rebeldia a Deus é o estado do pecado humano, que traz como fruto todos os outros pecados. É organizar a vida como se
Deus não fosse o centro. É buscar identidade, segurança, sentido, não em Deus, mas em todas as outras coisas. O pecado leva a total desarmonia, uma desarmonia com Deus, uma desarmonia então com o nosso próprio eu, uma desarmonia com os outros. Mas Ele é Jesus, aquele que veio salvar o seu povo do seu pecado. E salvar do pecado significa algo muito maior. Significa poder ser reconciliado com Deus. Por isso Jesus é o único e verdadeiro mediador entre Deus e os homens. Eu só posso me religar a Deus por meio de Jesus, porque Ele é o único caminho, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Como Ele diz, Ele é o único caminho que leva ao Pai. Ele é a libertação do poder que exerce sobre o nosso coração, que nos distancia de Deus. Ele é aquele que realinha completamente a história do homem, a minha própria história, quando eu me reconecto com Deus. Assim, Jesus ele não veio mudar só o meu destino e o meu futuro. Ele veio reordenar o meu coração, agora. Ele veio mudar minha estrutura hoje. Ele veio me salvar do que me destrói, o pecado. Mas nós vivemos um momento cultural que diz assim, pecado? Pecado não existe. Isso é uma ideia ultrapassada. Ei, isso parece a própria voz do diabo dizendo, ei, aquilo que atrapalha a sua vida não é o pecado, não. Você precisa de sucesso, você precisa de poder, você precisa de uma identidade diante dos homens. Pecado não existe. O que você precisa é de mais liberdade, mais autoestima. Você precisa de mais controle sobre a própria vida, mas o Evangelho, o Natal, Cristo vem trazer uma ideia totalmente diferente. Que o seu maior problema é justamente a sua liberdade extrema. O seu problema é justamente o fato de que você decidiu ser dono do próprio nariz. O seu problema é sua total rebeldia diante de Deus. Que ainda que frequente religiosamente alguma tradição, mas o coração está separado do Criador, esvaziado por coisas que prometem vida, mas só te conduzem à morte. Salvar do pecado significa libertar-nos da culpa que nos condena agora e eternamente. Dessa necessidade desenfreada de provar o nosso valor. E nos livra desses falsos salvadores que ocupam o lugar de Deus, o dinheiro, o sucesso, o poder, felicidade, reconhecimento. Assim, o Natal não é só uma celebração bonita, um tempo gostoso. Lá em casa a gente adora o Natal. A partir de novembro, lá em casa, já estamos ouvindo Have a Merry, Merry Christmas. A gente ama o Natal. Mas o Natal não é só uma festa bacana. Muda a decoração da casa. É tempo de lembrar que Jesus veio, se fez carne, para nos salvar dos nossos pecados. E por isso é um chamado à fé e ao arrependimento. É um chamado a uma conversão, a uma entrega total a esse rei que nasceu em Belém. Porque só Ele é que pode nos salvar. Sabe por quê? Porque diz o texto
que ele é, diz o anjo, porque ele é Emanuel, que quer dizer, ele é Deus conosco. Por isso ele é gerado pelo Espírito Santo. Ele não é um homem como eu e você. Ele é homem, mas ele é Deus. Ele é Deus, mas ele é homem. Porque Jesus é homem, mas ele é Emanuel. Ele é Deus conosco. Por isso ele pode mediar a relação. Como homem, ele pode nos ligar a Deus. Como Deus, ele pode ligar Deus aos homens. Deus não ficou distante. Como Mateus leu no começo do culto, mas Deus esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de homem, de servo, para se unir a nós. Terceiro ato, capítulo 2, a partir do verso 1. Nós podemos aprender quem é o pequeno Jesus. O pequeno Jesus é o rei digno de adoração. E agora conta a história da estrela. Vêm sábios do Oriente. Chegam até Herodes. Herodes se perturba, porque se está nascendo o rei, se está nascendo o Messias, ele vai me destronar do meu reino. Assim pensava Herodes, o falso rei de Israel, colocado por Roma. Herodes, um rei maluco, lelé da cuca. Ele que matou a esposa, matou os irmãos. Ele era tão doido que ele deixou uma ordem que no dia da sua morte, e assim aconteceu, grandes pessoas amadas, autoridades, artistas deveriam ser assassinados para que todo o país, toda a região estivesse de luto, sofrendo no dia da sua morte. Maluco. Eu escutei essa história recentemente no History Channel. E por isso não é à toa que ele é capaz de mandar matar as crianças. Todas as crianças que poderiam ameaçar o seu trono. Pois bem, e no meio dessa história, Jesus é revelado como o verdadeiro rei. Mas um rei que se revela fora dos centros do poder. A gente adora o poder. Eu quero os lugares de poder. O poder, seja onde for, a gente anseia pelo poder, o poder é sedutor, mas o tipo de poder divino se manifesta quando o próprio Deus se faz homem e ele não vai para o palácio de Jerusalém, e ele não vai entre os poderosos, mas Jesus é revelado lá em Belém. Ele nasce em Belém, depois ele vai viver em Nazaré. Ele não é um rei que se revela no palácio, nem no templo de Jerusalém, mas é um Deus que se revela a estrangeiros, sábios do Oriente. Pessoas simples como pastores do campo. Ele faz o caminho contrário do poder humano. O mundo diz que a grandeza está nos poderosos, mas Deus revela a sua grandeza em meio aos humildes. E ele se revela deixando claro a sua missão. A estrela se revela lá no Oriente. Provavelmente eles sabiam no Oriente a revelação sobre o Messias, que seria o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, muito provavelmente por causa das pregações, o ensino de Daniel no meio da Babilônia. E eles, sabendo dessa profecia, já tinham um contato sobrenatural e poderoso com o próprio Deus, que se revela àqueles que Jerusalém não acreditava, que os judeus excluíam, eram gentios dignos do inferno, mas foi para eles que a luz brilhou. E foi eles que ouviram, não foi Herodes que conseguiu entender que Jesus nasceu, não foi a cidade de Jerusalém que conseguiu entender que o rei chegou,
mas foram magos, sábios do Oriente, que conseguiram ter o coração aberto para ouvir a revelação de que Jesus é o Senhor, que veio reinar sobre a terra. E eles vieram, mostrando que o Senhor veio para salvar não somente o povo de Israel, como sendo judeu, como sendo o Messias de Israel, mas mostrando que ele veio salvar a todos, todas as nações, todos os povos, os abandonados da religião. Ele está abrindo as portas, convidando todos a entrar no reino dos céus, sendo que todos aqueles que se prostrassem ao Senhor Jesus, que trouxessem Jesus para o reino, fosse de Jerusalém, fosse da Babilônia, fosse do Brasil, todos, seja ele branco, seja ele preto, seja ele amarelo, seja ele rico, seja ele pobre, seja quem for, o caminho para Cristo estava aberto para alcançar a todos e todas as nações. Ninguém está longe demais em Cristo que não possa se achegar a Deus. E quando eles chegam, diz o texto, que eles ficaram cheios de júbilo. Olha como é contracultural. Alegria porque nasceu um rei. A gente acha, não, alguém para mandar em mim, uma pessoa para ser soberano sobre a minha vida, alguém que vai definir o meu futuro, o meu presente. Isso é motivo de tristeza. Mas o evangelho é totalmente diferente da cultura do nosso mundo. Gente, não tenta misturar, não dá certo. Vamos estar atualizado, updated, a gente tem que estar na moda. A nossa cultura, ela anda na contramão do evangelho, porque o evangelho diz, sabe onde é que está? O canto de júbilo, a alegria. Não é quando você está livre para fazer o que quer, a vida é minha, o corpo é meu, a alma é minha, e eu vou ser feliz. Não, você vai ser infeliz, porque só sei uma maneira de você ser feliz, cheio de júbilo, como se alegraram os sábios do Oriente, quando eles olharam, verso 10, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo, verso 2. E entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. Jesus não é apenas um mensageiro, Jesus não é apenas um pregador, Jesus é Deus, digno de adoração, digno de toda a honra, de toda a glória das nossas vidas. O nosso mundo vai te convidar, exalte-se a si mesmo, torne-se famoso, se torne o cara. Mas o evangelho diz, renda-se totalmente a Cristo, faça a estrela da manhã brilhar, a glória de Cristo resplandecer, rasgue a Ele a sua adoração e o seu coração. E depois disso, o anjo aparece para eles e diz, não voltem para Herodes, deixando claro uma situação. Quem tem um encontro com Cristo, muda a rota da vida, muda tudo. Quem encontra com Jesus como aqueles homens do Oriente, os não-judeus, abandonados pela religião, eles têm uma revelação por meio da estrela, por meio das pregações de Daniel, eles têm um encontro com Jesus, eles ficam cheios de júbilo, eles adoram a Jesus, eles mudam de rota, eles dizem, eu não vou me alinhar a esse povo não, eu não vou me alinhar a Herodes não, eu não vou alinhar aos poderosos não, eu não vou me alinhar a essa cultura não, eu vou em outra direção. Sim, não tem como ter um encontro com o Natal, isso é igual. Depois dele, a rota muda. O modo de pensar, de viver e de existir muda. Em último lugar, que é a última parte do capítulo, do verso 13 em diante do capítulo 2, quando Jesus foge para o Egito. Depois da adoração dos magos,
A gente espera que a narrativa caminhe agora para a glória, mas ainda não. Mateus, ele vai fazer o oposto. Ele vai nos mostrar que a vida de Jesus caminha para o sofrimento. Como nós lemos, Jesus é perseguido. Herodes manda matar todas as crianças recém-nascidas. Manda matar todos. Como eu não sei quem é, nenhuma criança que nasceu nesses dias deve viver. Sim, Herodes era doido o suficiente para fazer isso. Já mostra a história. E Jesus precisa fugir. E ele vai se tornar refugiado do Egito. E ele vai crescer depois longe de Jerusalém, do centro político e religioso. Ele vai acabar crescendo, como diz a história, em Nazaré. Uma cidade pequena, uma cidade que representa o lugar dos humildes, o lugar dos abandonados. Ela é a oposição ao próprio Jerusalém. Mas nada disso é acidental na história de Jesus, tudo é teológico. E quem mostra que isso é teológico é o próprio Mateus, o evangelista, quando ele cita Oséias, capítulo 11, versículo 1, quando ele diz assim: do Egito chamei o meu filho. E esse texto de Oséias não está falando de Jesus. O texto de Oséias está falando de Israel. Israel foi quem Deus levanta Moisés para resgatar do Egito. Mas agora ele associa a pessoa de Jesus ao próprio Israel. Como Jesus agora ele estivesse revivendo ou assumindo a história de Israel. Ele agora, na sua própria vida, toma o lugar do povo de Deus. Porque Israel foi quem foi chamado filho, oprimido por um tirano faraó, forçado a descer ao Egito, liberto por ação divina. Jesus, que também é chamado de filho, ele é perseguido por Herodes, mas de maneira contrária, ele desce ao Egito e é preservado por Deus e retorna para cumprir sua missão. Jesus, ele não apenas salva Israel, ele se torna o Israel, mas Israel era um povo rebelde e fracassado. Agora Jesus assume a guerra, a posição, o lugar de Israel, mas o Israel fiel, o Israel obediente. Enquanto que o povo de Israel falhou, ele foi infiel, Jesus não se desviou, obedeceu e foi fiel até o fim. Sabe por quê? A genealogia diz que a história vai de Abraão a Davi, de Davi ao exílio, porque o povo de Israel, ele vai ao exílio da Babilônia, o templo é destruído, os reinos são tomados, eles são tirados da sua terra, são levados, exilados como escravo por causa da maldade e rebeldia do seu rei e dos seus povos. Mas Jesus, ele então vem assumir o lugar de Israel, para fazer e viver o que Israel não viveu, ser fiel, um rei obediente, um rei temente a Deus. Por isso que Isaías 53, talvez você nunca tinha entendido, diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas dores. E é interessante, porque Isaías 53, ele não está falando diretamente de Jesus. O servo sofredor de Isaías é o próprio Israel, que precisava sofrer por causa da sua rebeldia. Diz, ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Jesus, ele não sofre apenas com o seu povo, ele sofre no lugar do seu povo. Por isso que o Natal, ele nos aponta para a cruz. Ele é vicário, ele é representativo, ele é redentor. O menino perseguido por Herodes
é o servo que carrega as dores do seu povo. É o Messias que caminha conscientemente para a cruz. O bebê na manjedoura é o servo anunciado por Isaías. O filho que foge para o Egito. É o Salvador que caminha para o Calvário. O Natal não é uma festa por si mesmo. A própria Bíblia nem nos ordena necessariamente celebrar o Natal, ainda que é bom fazê-lo, para lembrarmos da história de Jesus. Mas o Natal aponta para a cruz. E a cruz que aponta para a vitória do Messias sobre o pecado. Assim, eu concluo nessa noite, dizendo que o maior desafio do Natal não é acreditar que Jesus nasceu. Acho que a maioria das pessoas acreditam, está registrado na história, em outros livros, além da Bíblia, como Joséfo, entre outros. Mas é aceitar quem ele realmente é. Ele é rei, mas não como esperamos. Ele é salvador, pelo caminho da cruz. Porque o pequeno Jesus, ele não veio confirmar nossos instintos culturais, mas veio confrontá-los e transformá-los. O Natal nos lembra sobre a vida. E nós só podemos encontrar a verdadeira vida quando nos rendemos àquele que é o Rei, Senhor e Salvador de todo aquele que nele coloca a sua fé e o seu coração. Baixa sua cabeça comigo. Senhor Jesus, nós estamos aqui reunidos hoje para celebrar o Natal. Celebrar a entrega que o Senhor fez de enviar o seu Filho para se fazer homem, esvaziar-se a si mesmo, para daquela manjedoura caminhar como um rei, mas não um rei que enfrentaria os poderosos com espadas, com armas, mas os reinos espirituais do diabo, do pecado e da maldade que domina a terra, assumindo o nosso lugar para nos salvar. Senhor, nós louvamos o Senhor por tão profunda realidade. E por isso, Senhor, nessa manhã, nesses dias de Natal, nós renovamos a nossa entrega. Nós renovamos o nosso coração. Nós renovamos a nossa rendição a esse Rei que nasceu humilde e simples em uma manjedoura, mas que venceu na cruz e reina e reinará para todo sempre, sobre toda a terra e sobre o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.